O balanço das contas públicas divulgado hoje pelo Banco Central mostrou por que o fiscal segue no radar das preocupações com a economia. O setor público consolidado teve um déficit primário, sem considerar o pagamento de juros, de 21,4 bilhões de reais em agosto. Até melhorou um pouco em relação a julho, quando o déficit chegou a 22,8 bilhões, aí uma diferença de 1,4 bilhão. Porém, o governo federal foi o único responsável pelo saldo negativo no mês, com um rombo de 22,3 bilhões. Estados e municípios tiveram saldo positivo de 435 milhões, as estatais de 469 milhões. No ano, o setor público tem um déficit acumulado de 86,2 bilhões, o que equivale a 1,14% do PIB. No mesmo período do ano passado, estava em 79 bilhões. Quando incluídas as despesas com juros, que é o chamado déficit nominal, chega a 1 trilhão e 110 bilhões de reais, ou 9,8% do PIB nos 12 meses até agosto. A dívida do setor público atingiu 78,5% do PIB, o nível mais alto desde outubro de 2021. Esse é um dado muito observado pelas agências de classificação de risco e também pelo mercado financeiro. O problema não é exatamente o tamanho da dívida, mas as condições de pagamento, a perspectiva de o governo bancar essa despesa. Daí a necessidade de equilíbrio das finanças públicas, de cumprimento das metas fiscais. Nas previsões mais pessimistas do mercado, a dívida pode bater nos 90% do PIB em 2028, considerando a piora das finanças e também do PIB, crescimento menor da economia. Ainda tem os juros agora em alta que incidem sobre essa dívida, tanto na rolagem como na captação através dos títulos públicos. Admitindo que a dívida precisa ser administrada com muito cuidado e as notas de risco de crédito vão parar de subir se isso não ocorrer, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em entrevista hoje, ressaltou a importância do alinhamento da política fiscal e da política monetária para a economia crescer de uma forma sustentada. Segundo ele, quanto mais o arcabouço fiscal for respeitado, maior será o espaço para o BC voltar a cortar os juros. Diagnóstico correto. Se deixou de lado a simples reclamação quanto à alta dos juros e seus efeitos. Agora, falta o governo cuidar do fiscal de forma a gerar melhores resultados, mais confiança, colaborando para um cenário de menos pressões inflacionárias que ajude mesmo nesse processo de corte dos juros. Sem isso, o país fica como cachorro correndo atrás do próprio rabo.